Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Dois Toques nesta segunda-feira, dia 16 de fevereiro, Dia Nacional do Repórter. Repórter este que faz o seu trabalho, pergunta para os treinadores, para os dirigentes, para o público, né, o torcedor, e que também consegue irritar muita gente através das suas investigações. E é através delas que nós vamos debater os assuntos da dupla Grenal nesta noite aqui no Dois Toques. Eu sou Rafael Copete e estarei com vocês apresentando esta noite no lugar do Cadu Oliveira, que está também na praia, né? Lá curtindo e fazendo a sua reportagem. Depois mostraremos aqui uma reportagem toda especial do Cadu no segundo bloco, onde vocês vão ver. Aguardem um pouquinho, fiquem aí esperando, é uma surpresa bem legal, principalmente para a torcida do Internacional. Nosso Dois Toques ao vivo pelos canais 520 da Claronet para todo o estado do Rio Grande do Sul, 575 para todo o Brasil via antena parabólica, e também estamos aqui no Poa Streaming TV e na Masper TV. E não esqueça do nosso canal lá no YouTube. Nos siga, nos curta e compartilhe. Dois Toques Cadu Oliveira e também facebook.com/programa Dois Toques. Você também pode me seguir e curtir o meu conteúdo sobre futebol lá no Instagram através do @RafãoCopete. O nosso Dois Toques de hoje, com os convidados, todo especial, vamos debater aqui a rodada da semifinal, da primeira partida semifinal do Gauchão 2026, onde o Grêmio, em casa, empatou com o Juventude, né? E o Internacional conquistou uma vitória após 33 anos que não vencia o Ipiranga em Erechim. E aí, nesta noite, estamos aqui com o gremista Jorge Santana, filho do glorioso e clássico Paulo Santana, o verdadeiro Santaninha, o ex-técnico Ernesto Guedes e o jornalista e também colorado Emerson Baines. Boa noite, senhores, tudo bem? Tudo certinho? Rapidinho, uma manchete de cada um para o nosso programa de hoje à noite. Bebi no carnaval para esquecer meu time. Mas o saldo é o seguinte: azar no jogo, sorte no amor. Ernesto Guedes. Um dos dois da dupla não vai à final. Emerson Baines. Bebi no carnaval para comemorar com o meu time. Pintou o finalista e um possível bicampeão gaúcho. O nosso Dois Toques para Cimer Sindicato das Máquinas Agrícolas. A inovação é a nossa área. Massal, nossa força é a tradição com a Massal. Aspecir, que atua nos ramos de previdência e assistência, patrocinador oficial do São José. Senhores, hoje é dia do repórter. O Cadu Oliveira está lá na praia fazendo as suas reportagens, já mandou um material aqui para nós. No segundo bloco, vocês continuem aqui nos acompanhando, vai pegar o debate, vai pegar fogo, principalmente com esse momento do Grêmio contraditório e também do Inter. Porque o Inter está bem no gauchão e mal no brasileiro. O Grêmio está fora da zona de rebaixamento do brasileiro, mas no gauchão está patinando e não está conseguindo seguir adiante. Jorge Santana, meu querido, como é que estamos? Tudo bem? Deixa eu começar pelo Inter. Tu disseste que está bem no gauchão, mal no Brasileirão. Não tem contradição nenhuma, né? O gauchão é muito mais fraco do que o Brasileirão, mano. É lógico isso, né? Qualquer criança chega a essa conclusão. A cara do Everson... Tanto assim que o Inter ano passado foi campeão do gauchão e lutou até a última rodada para não ser rebaixado, né? Então não dá para comparar a banana com laranja, que não é a mesma coisa. É muito lógico e compreensível e explicável que o Inter esteja bem no gauchão.
e mal no Brasileirão. Agora, meu time. Luiz Castro, assim como Renato, Quinteiros, Mano Menezes, não pode treinar o Grêmio. Quem escala Pavon, que não acerta um passe. Ele só vai deixar de escalar Edenilson, porque Edenilson vai ser vendido para o Atlético Mineiro. Não, esse treinador... Do Botafogo. Botafogo. Esse treinador tem que ser demitido de plano, urgentemente. Qualquer treinador que escale Pavon não entende nada de futebol, Ernesto. Ernesto Guedes. Bom, eu sempre digo que o bom treinador é aquele que treina com o que tem. Agora, eu fiz uma crônica sobre isso. Será que o Grêmio não tem um relatório, uma área de pesquisa, para que o treinador chegue? Porque o bom do futebol é quando tu vai contratar um treinador e tu tira aqueles que já a torcida não aguenta mais e que já não renderam mais. Mas tu não vai reabilitar o jogador, por melhor que ele seja, quando ele não tem a empatia mais para jogar dentro do clube. E é o que está acontecendo no Grêmio. A insistência que o jogador é importante. Importante para quê? Não, a grande importância que se dá para o atleta é ser justo com ele, fazer com que ele procure um outro lugar para jogar. Eu tive jogadores assim, chegou para mim final de ano, só casa se renovar, então tu não vai casar. Entendeu? Por quê? O Internacional teve aqui com o Fernando Miranda, também, com o tempo que ele teve na direção, e eu entrei dentro do vestiário lá, porque tinha jogadores que não tinham mais empatia com a torcida e com ninguém, né? E não vai reabilitar, porque o torcedor já tem isso na cabeça. Ernesto, mas esses jogador. Que não tem mais, não tinham empatia com o torcedor, já foram. O Edenilson aqui. Foi o próximo. E eu escrevi exatamente isso. Será que o Grêmio não tem um departamento de pesquisa, de análise, de conteúdo, do aproveitamento dos jogadores, da qualidade do jogador, do aproveitamento dele, o tempo que ele jogou, quando que ele ficou fora, qual é a participação dele dentro do grupo? Isso era obrigatório entregar para um treinador. Não pode o treinador chegar aqui e querer conhecer todo mundo. Não, o treinador não está vendo. Não conhece. Eu não sou contra esse teu relatório, né? Eu acho que viria para ajudar, mas o treinador está vendo o jogo. Está vendo que se o Pavon não acerta um passe, ele tem que ver treinamento. O treinador não vê treinamento. Ele não fazia isso. Não, porque tu tem que respeitar todos que aí passaram e fracassaram ou que tiveram sucesso. Ernesto, como é que tu está vendo a questão de ele ter colocado os jovens no segundo tempo? A torcida tem pedido, coloca os jovens, coloca a gurizada, sangue novo, pulmão novo, gurizada quer mostrar serviço. Aí ele vai lá, escala o Pavon para irritação do Santaninha, né, e acaba colocando os jovens no segundo tempo, que foi o caso do Jefinho, do Mac, né? E começou com o Vieri na zaga, do lado do Balbuena, né, e esses foram os jovens que entraram. O Dodi começou na volância, né? O Grêmio dominou, eu estive lá, eu vi, o Grêmio dominou o primeiro tempo, criou oportunidades, o Pavon deu 2 chutes de efeito que passou perto da trave, para irritação do Se fosse Santana, bom, fazia o gol. Né? Não, mas foi perigo de gol. Foi perigo de gol. Tá? E aí, o segundo tempo, o Grêmio simplesmente desandou. Aí saiu o William, que vinha tendo uma boa atuação ali, distribuindo o jogo, né, com os ponteiros. E, surpreendentemente, tá, eu repito aqui mais uma vez, surpreendentemente, o Grêmio não disponibilizou o Amuso, que é titular, por causa que esqueceram de renovar o visto de trabalho dele. O Grêmio disse que mandou a documentação e não saiu a tempo no Diário Oficial porque é carnaval no Brasil. Do Pavon eles não esquecem do visto de trabalho. E aí, o visto do Pavon está em dia. Aí eu quero saber do Ernesto, porque eu lembro que tu vê tudo isso, Ernesto. O detalhe do jogo é que o Juventude ficou com 10. Sim, mas no segundo tempo. Sim, mas o Grêmio jogou o segundo tempo, não? Sim.
Não, né? Não jogou. Aí que tá. Dominou no primeiro, o segundo ficou se arrastando em campo. Bom, então tem que ter alguma razão, porque quantos tem naquela comissão técnica do Grêmio? Será que ninguém enxerga ali? Tem 6 profissionais. Não, será que o treinador ele tem o poder todo de não dar satisfação do porquê que vai botar e deixar de botar? Ou tem um marketing pessoal daqueles que lá estão dentro do Grêmio, que tem que botar o fulano porque ele é boa gente, né? É um cara, vai ver que ele vai te ajudar. E ele declarou que o Edenilson ia ajudar ele muito. É verdade. E Entendeu? aí depois o Edenilson chega e diz E para ele quase que não estava se sentindo tá bem no E grupo. estava queria ir embora. ajudando ele a sair do Grêmio mais rápido. Não? Porque ele botou uma sobrecarga em cima de um jogador que não tem essa qualidade que ele pensa que tem. Sim. Não? Ele é treinador. Não? Porque ele está correndo um risco muito grande de querer reabilitar aquilo que não tem reabilitação. Entendeu? Então você tem que olhar para frente, saber a história do clube, a identidade do atleta, a empatia desse jogador, a personalidade desse jogador de resistir à crise, os momentos de dificuldade do jogo. Eu vi ontem, depois do jogo, eu escuto muito entrevistas, os repórteres que hoje é o dia deles, eu sou um dos que mais prestigio, porque eu gosto de ouvir as entrevistas e não ouço locução. Por quê? Porque ali eu vejo personalidade. E qual foi a preocupação dos jogadores do Grêmio depois do jogo? Foi defender o Mister, até que o Mister, eu não sei por que virou Mister aqui no Brasil. É um mistério. Não, o único que eu conheci foi o cigarro, Mister, Minister, mas não existe mais. A declaração do Carlos Vinícius foi bem surpreendente até, fora de um protocolo, né? Que todo jogador tem com a reportagem, para não ter cuidado com as palavras. Ele diz, vamos parar com essa bobagem. Eu vou fazer a leitura exatamente disso, não foi só ele. Vamos parar com essa bobagem, que não existe isso aqui. Como é que nós vamos estar em crise? Aliás, os jogadores do Grêmio, o Carlos Vinícius, que ele é o jogador mais prejudicado hoje dentro do Grêmio, né? Porque a bola, o time e o treinador não entendem que característica ele tem, que ele é um jogador que numa jogada... Agora fica mais fácil para os caras marcarem um jogador, porque só tem ele no ataque. Sim. Não? Então ele dá uma entrevista, não? Já copiando o treinador, que tu faz uma pergunta para ele e ele responde com outra. É verdade. E quando ele deu uma declaração que o 10 não existe mais, e aí começou a citar a Europa, tudo. Aquilo ali, eu achei ele assim, fora. Mas ele tem razão. Mas ele tem Fora razão. Ele mora em Portugal, lá não tem 10 mesmo. Não. E o 10 deles, o Vitinha, que está lá no PSG. Não? Sim. Quem sabe aquele jogador do São Paulo, o 10, aquele que acabou com o jogo lá. Sim. O Messi, que camisa é o Messi? O Neymar, que camisa é? Você não pode chegar no país que o 10 não é sinônimo de jogador para aquele... Não, o 10 virou jogador de qualidade. Um jogador Sim, o cara é o pensador do jogo. A posição... Eu não vi a entrevista, ele disse que o 10 não existe mais. Que o Brasil não tem mais o camisa 10. Mas o que acabou com o Grenal, ele comparou, ele comparou nessa entrevista coletiva. Não, que não existe mais 10 no eu mundo. estava lá e ele disse o seguinte, ele pediu assim, quem é o camisa 10 do Bayern? Quem é o camisa 10 do Real Madrid? Que são volantes. Atualmente não, hoje são não volantes. existe mais mas 10. Ele conhece o Alan Patrick? Pois é, eu acho que não. Conhece o Alan Mas Patrick. ele não pode falar de 10 no Brasil, porque aí ele tinha que falar do Alan Patrick, tinha que falar de outro. Mas claro que existe. Então ele foi lá para fora. E o que faltou para os nossos repórteres um dia deles agora, e calaram. Não? Calaram. As perguntas se fazem e ele responde o que ele quer. Aí ele vem começa a instruir futebol. Um dos mais experientes repórteres aqui da nossa aldeia aqui, e também do Brasil, Darcy Filho, fez uma pergunta para ele sobre jogadas ensaiadas, e ele deu uma aula de movimentação tática para o Darcy, lógico, mas que ele não entendeu.
Ele não entendeu a pergunta. A teoria qualquer um fala. Com certeza. Agora você tem que fazer na prática. E quando você fala muito a respeito de tudo isto, você está dando ao adversário a munição para que ele possa jogar contra ti. Não tenha dúvida. Aí tu fica mais fácil, mais vulnerável. Quando se Eu justifica vou pedir, demais, eu vou porque tem pedir alguma coisa para errada. nossa produção colocar aqui os melhores momentos da partida, Grêmio e Juventude, 1-1. Né? O Grêmio abriu o placar com o TT, um bonito gol de cabeça fora da grande área. O Grêmio teve mais volume, sim, no primeiro tempo, criou chances, sim, no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu um apagão, e para mim isso é anímico. Isso é anímico. Pode ser cansaço, né? Pode ser mau preparo físico. Também. Né? Também. Não, eu acho que o Grêmio tem que estudar bem. Ó, esse foi o primeiro chance de gol do Grêmio. Foi um bonito chute, um bom chute do Dodge. O Grêmio... Aonde o Grêmio fez grandes gols, grandes golaços, daquela posição que o Dodge chutou. O Copete, o Grêmio empilha volantes no seu plantel. Empilha, desde antes do Cuejar, ele empilha. E o titular é o Dodge ainda. É incrível isso no Grêmio. Olha o gol do Grêmio. Gol do TT, que não estou vendo que seja isso tudo, que não está valendo a contratação milionária até aqui, o TT. São 35 dias de trabalho, Santaninha. Como é que tu analisa isso? Está começando, é um trabalho novo, técnico estrangeiro, nunca já havia treinado no Brasil, mas foi um curto período, e está chegando numa aldeia aqui, no Rio Grande do Sul, onde a pressão pega de domingo a domingo. Por favor, como é que tu está enxergando essa campanha de 6 vitórias, 4 derrotas e 2 empates? Eu enxergo com maus olhos, né, Copete? Já expus aqui o motivo pelo qual eu acho que o técnico não serve para o Grêmio. Com relação aos meninos, acho que o Gauchão é laboratório. Tá? Eu acho que se presta a isso, a dar experiência para os garotos. Acho que os meninos têm qualidade e tem que botar a jogar no gauchão. Evidente, não vai largar eles no Brasileirão logo de cara. E não é bom. Até aqui o Luiz Castro não está bem. Está nada bem. Nada bem. Eu queria só falar uma coisa. Na biografia do Fábio Koff, ele conta que o seu treinador, na época, escalava um jogador ruim, que é a minha queixa com relação aos treinadores do Grêmio, que escalam jogadores ruins. O que fez o Fábio Koff? Chegou no treinador e impôs sua vontade? Não. Ele vendeu o jogador ruim. Boa. É muito bom. É o que está fazendo o presidente do Grêmio, está vendendo o Edenilson, porque o Luiz Castro é do Edenilson. Poxa, a qualidade do presidente, né, de primeiro conseguir vender jogador ruim e depois livrar o clube do jogador ruim, porque o seu técnico gosta de jogador ruim. Assim é o Grêmio desde o tempo do Fábio Koff. E foi assim com o Renato, que escalava JP Galvão, e Pavon, Quinteiros, que escalava Pavon, Mano Menezes escalava Pavon, e Luiz Castro escala Pavon. E tu acha que o Pavon é o único problema do Grêmio? Não, eu acho que isso é critério para demissão. Não é o único problema. O Pavon passa no RH, mais ou menos. O Grêmio tem problema na zaga, uma zaga deficiente. Né? O Grêmio tem problema no ataque. TT não confirmou. O Grêmio tem problema em todos os... No meio de campo, vamos ver se conseguiu agora um argentino quebrador. O Grêmio tem problema de todos os tipos, em todas as áreas. Tá? Mas, assim... Quem é pago para arrumar isso? Né? É o treinador. A culpa não é do Pavon, a culpa é de quem escala. Perfeito. A culpa é de quem compra. Perfeito. A culpa não é do Pavon. E quando eu falo mal do Pavon, aqui não é da pessoa, né? É do jogador. Vamos ouvir a coletiva do Luiz Castro aí, por favor. Sim, que fomos superiores ao longo do primeiro tempo, muito superiores, e sim que fomos também superiores ao longo do segundo tempo. Eu acho que houve realmente uma quebra em determinados momentos, mas não há equipa nenhuma. Há muito poucas equipas a conseguir manter um nível alto ao fim do tempo que temos de trabalho, ter 90 minutos seguidos de constante produção. Há sempre uma queda ou outra, mas acho que foi um jogo
Um jogo em que, em termos de resultado, não atingimos o que queríamos, mas em termos de produção de jogo, acho que demos um salto qualitativo em relação àquilo que tínhamos feito. Não é o momento de ganhar jogos e de colocar os melhores em campo para ganhar. Lá, contra o São Paulo, colocámos o Ednilson em campo, porque o São Paulo joga com 2 centroavantes e muitas vezes o Noriega tinha que encaixar junto dos nossos centrais. E se jogasse com o Willian, e se jogasse com o Arthur, e se jogasse com o Noriega, à frente da nossa linha defensiva ficaria só o Arthur. E o Arthur é muito pouco para depois fazer face a todo o movimento que o São Paulo tinha em corredor central. Por isso é que coloquei o Ednilson e não coloquei o Willian, porque o Willian tem mais capacidades ofensivas e menos capacidades defensivas. Coloquei o Willian quando nós estávamos por baixo do jogo e precisávamos de ir buscar o resultado, mas numa fase inicial não. Por isso é que não o coloquei. Foi por isso. Não sei se consegui, se vierem, eu quero que o Kahneman esteja sempre junto da equipa. Quero que seja direto, por favor, com a pergunta que é para eu entender. Está a dizer que o Edenilson saiu porque não me entende enquanto meus camaradas. Não, estou fazendo uma pergunta em relação a isso, porque você disse que ele não quer estar aqui. Ele recém renovou o contrato, foi titular na quarta-feira. Queria entender o motivo, a sua opinião a respeito disso. Sim, eu acho que toda a gente devia contextualizar as coisas. É só isso? Será que é só isso porque o Edenilson se quer ir embora? Será? Mas eu vou responder por mim. Vocês respondem por vocês. Vocês também têm, se calhar, uma resposta a dar. Mas a resposta que eu dou é: o Edenilson disse-me a mim em reunião privada, e não me pediu sigilo, disse que gostaria de sair do clube porque neste momento não se estava a sentir bem. Gostava muito do grupo de colegas, gostava muito da nossa equipa técnica, mas neste momento não se estava a sentir bem. E então pedi para sair. Nessa coletiva, após a coletiva do técnico Luiz Castro do Grêmio, explicando todas as situações, né, do empate diante do Juventude, também por que o Edenilson saiu, né, e aí depois me remete a uma pergunta, mas antes tem uma novidade aí que eu pude confirmar na minha pergunta para o Antônio Dutra Júnior. Vamos assisti-la. Dutra, boa noite. Rafael Copete, Canal 2 Toques, estou na área. Dutra, perguntei para você na apresentação da diretoria sobre o projeto Neurofeedback, que era um projeto inovador, piloto no Grêmio, e você disse que teria continuidade. Hoje eu fiquei sabendo que o Grêmio está trabalhando num projeto para atender todas as categorias na parte de psicologia esportiva. Gostaria de saber se isso se confirma, quando vai ser anunciado e se realmente é um projeto que vai atender o anímico dos jogadores, que é o que o torcedor está percebendo que está faltando para o time. Dentro de campo. Obrigado. Bom, a questão do projeto é real, sim, a gente está trabalhando quanto a isso, tá? E essas questões assim do anímico, do time e outras pretensas crises entre jogadores, crises com os dirigentes, eu posso assegurar para ti que tudo isso passa da porta para fora do Grêmio. Da porta para dentro, o Grêmio vive e trabalha com um ambiente de muita cobrança interna. Todos nós temos um nível de cobrança entre nós todos e cada um consigo mesmo muito elevado. Nós estamos trabalhando para que o nível do Grêmio em todos os aspectos ele seja cada vez maior, mas não há crise, não há briga, não há discussão, não há problema de estado anímico. Cada jogador tem a sua história, tem os seus contextos pessoais, a gente entende isso, e para isso, no Departamento de Saúde e Performance, temos também o aspecto do acompanhamento psicológico. Três situações na coletiva que eu vou destacar aqui para os nossos convidados debaterem. Primeiro, o Edenilson renovou o contrato e depois alguns dias depois, disse que não estava se sentindo bem e que queria sair do Grêmio. Segundo, não há crise. Tá? E terceiro, o estado anímico dos jogadores está tudo bem. E a novidade que eu pude apurar ali sobre o Departamento de Psicologia do Esporte, que está sendo remontado e um novo projeto está vindo aí para trabalhar o quarto fator. Santaninha, começando por ti, o que tu acha de tudo isso que vimos aí nas coletivas? O Luiz Castro ele faz uma boa leitura dos jogos, né? Ele se atrapalha para montar o time, né? Para fazer o time jogar, ele se atrapalha. Agora, ele lê bem os jogos, né? Como fala bem o Luiz Castro, como treina mal, meu Deus do céu. Ernesto Guedes. Teoria, falta da prática. Teoria é quando tudo se sabe e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Em certos lugares, encontra-se teoria e prática. Nada funciona e ninguém sabe por quê. Esse é o Luiz Castro? O Edenilson
não está se sentindo bem, quer sair do Grêmio, ele tem que sair do futebol, o Edenilson. Não vai se sentir bem no outro time, ele não vai jogar bem no outro time, né? O Edenilson, a gente colocou ele em todas as posições, do goleiro ao ponta. Não funcionou. Não funcionou. Sinto muito. Edenilson, obrigado. Ele é esforçado. Falando sério, esforçado, jogador sério e tal. Mas falta bola. Falta bola, não sai pro Grêmio. Ernesto Guedes. Eu vejo treinadores, assim, como o treinador da seleção brasileira, por exemplo, fazer uma explicação e eu entendo tudo. Não, porque ele fala aquilo que ele faz na prática. Agora, a teoria, eu não consigo definir o conteúdo prático da teoria, não sei no campo. Sim. E o campo é o espelho do treinador. E é o que o Grêmio não tem demonstrado. No mínimo, um time organizado. E tu pode substituir, fazer lá o que for, mas a organização, ela tem que existir. Essa organização que tu fala que deve existir, eu concordo contigo. Tu acha que vou dar esses exemplo. dois reforços como da volância... lá, Só um pouquinho, Ipiranga, só para eu poder concluir. Não era um time organizado? Não, Era. ok, era. Mas tu acha que a organização do Grêmio, aquela que tu pede, que o Santaninha pede, que a torcida pede, que o Anderson torce contra, que ela não aconteça, tá? Tu acha que com esses dois volantes argentinos pode melhorar isso? Não. A primeira coisa que tu tem que conhecer é os jogadores. Sim, sem dúvida. Tá? Características dos jogadores. Principalmente perfil comportamental. E nenhum treinador pode ter modelo de jogo. Ele tem que respeitar um modelo de jogo que é a tradição dos clubes. E aquilo que faz a torcida torcer pelo clube. Sim, é a raça do Grêmio. Tá? O jogador que não bota a bunda no chão, que não bate sangue, que não chega, e que não desempenha com aquela camisa, como do Grêmio, por exemplo, esses são os jogadores mais cobrados. Com certeza. Tá? Mas eu pergunto, está lá o Pelaipe, está lá o Felipe. Será que a culpa é só do treinador ou de todos que batem palma para aquilo que não está certo? Pois é. Tá? Desses 3 pontos elencados por ti aí, se cabe a mim avaliar do lado de cada cerca, não existe crise, tá? Vamos parar com esse negócio que existe crise do lado do Grêmio, que não existe, tá tudo lindo e perfeito. Esse negócio que o Santaninha está fazendo aí, de levantar uma campanha para botar o Luiz Castro embora do Grêmio, isso é inaceitável, é um baita de um treinador, ele deve continuar no Grêmio, está fazendo um excelente trabalho. O Grêmio tem que fazer é qualificar o seu time. Não tem crise pelo lado do Grêmio, está tudo certo. Bom, se está tudo certo, tá? Vamos para os nossos comerciais e voltaremos no segundo bloco para falar do Internacional, que venceu o Ipiranga depois de 33 anos. E vamos junto com a Central de Imóveis. Você quer alugar ou vender seu imóvel? É na Central de Imóveis. SOS Telhados. Atende em todo o estado, reformas, consertos, limpeza, atendimento 24 horas por dia é na SOS Telhados. Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055. Revisão para o seu carro, balanceamento e geometria. O Dois Toques volta já já. Quando tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral a campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor.
tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Voltamos com 2 toques para Unimed. Tudo que a sua saúde precisa, a Unimed Porto Alegre tem. Clínica, vacinas, laboratório, centros e diagnóstico por imagem. Centro de oncologia e infusão, a Unimed Poa tem. Unimed, unidade de atendimento pediátrico e clínica da mulher para cuidados especializados, tem também. Seja qual for o momento, conte com as soluções da Unimed Porto Alegre para ter mais saúde, bem-estar e praticidade no seu dia a dia. Senai, Orla Viva Sistema Fiergs. Curta o movimento do verão no litoral. Acesse fiergs.org.br/Orla Viva. Escolinha Doce Mel. Há 37 anos educando a sua criança de 0 a 6 anos. Na tela, todos os contatos para você conhecer a Escolinha Infantil Doce Mel. O nosso 2 Toques também você pode nos acompanhar, te liga e te conecta nas nossas redes sociais, né? youtube.com, 2 Toques Cadu Oliveira, facebook.com/programa 2 Toques e @Rafão Copete no Instagram. O Internacional, depois de 33 anos sem vencer o Ipiranga de Erechim, em Erechim, conseguiu uma grande vitória e praticamente classificou-se para a final do Campeonato Gaúcho. Anderson Baines, como é que você viu o seu Inter, que está vivendo uma contradição? Mal no Campeonato Brasileiro, em penúltimo lugar na zona de rebaixamento, mas muito bem no Gaúcho. Só quero dizer que Anderson Baines é o meu irmão e ele é gremista fanático. Emerson Baines. Fanático, Santaninha, sabe? Então, ele é o sensato da família. Então a gente tem essa briga. Ele é o gremista e eu, Emerson, sou o colorado. Vocês são gêmeos, não, né? Não, graças a Deus. Então, aqui, ó, eu terminei o bloco anterior cometendo uma ironia, logicamente, né? Para a gente brincar um pouquinho sobre essa questão de terra arrasada, de problema para o lado do Grêmio, de crise, né? Mas em cima do que o Santaninha falou, vamos tentar entender um pouco o futebol para chegar no momento de hoje. O Internacional, sim, esteve mal o ano passado, vou fazer uma linha do tempo rapidinho aqui, mas porque tinha um agente nesse meio aí chamado Libertadores da América. Todo time que participa de uma competição continental larga de mão o Campeonato Brasileiro. E aí depois que vai até a fase posterior, né, a fase subsequente, e se desclassifica, como foi o caso do Inter, como foi o caso do Grêmio e tantos outros, tenta recuperar no Campeonato Brasileiro. Acrescenta isso, direito de imagens, lembra que tinha direito de imagem atrasado? Entre todos esses balaios de coisas que tu coloca dentro aí, dá no que deu, né? O Inter patinou para buscar a sobrevivência na primeira divisão e conseguimos, graças a Deus. Esse ano, vamos analisar o futebol com a razão. Lógico que a gente não pode analisar com o resultado. O Internacional abriu o Campeonato Brasileiro enfrentando o campeão da Libertadores da América e o vice-campeão da América. É notável que esses caras têm muito mais time que o Internacional, que o Grêmio, que olha, 99% dos times brasileiros aqui. Tirar ponto desses caras aqui é complicado. Tiramos um do Flamengo lá no Rio, por erro individual do Bernabé, poderia ter vindo com 3, e aqui erramos de novo com o mercado, nosso querido mercado, e demos os 3 pontos para o Palmeiras. Está tudo dentro do jogo. O que está fora da curva
é ter perdido para o Atlético Paranaense, que vem fazer um antijogo e onde cometemos mais um erro também. Então, calma, daqui a umas 3 rodadas, o Internacional vai estar fora desse campeonato, dessa zona de rebaixamento, e não duvide se não estiver na frente do Grêmio. A minha análise, acho que daqui a 3 rodadas o Inter está na frente do Grêmio. Sobre o Campeonato Gaúcho, pintou um possível bicampeonato. Vamos mostrar como é que o Internacional jogou diante do Ipiranga. Internacional ontem, Copete, tá? A gente fez o jogo ontem pela Rádio Inter de Todos, né? E me chamou muito a atenção a compactação do time do Inter, como estão próximas as linhas defensivas, linhas do meio de campo e linha de ataque. Uma especialidade do teu treinador. Sim. Uma das virtudes que a gente viu ali, tanto a transição defensiva e ofensiva, na transição defensiva teve momentos que o Internacional pisava com 8 jogadores dentro da sua própria área, além dos 5, né? Os 2 laterais, os 2 zagueiros e o Bruno Henrique, que vinha pelo meio, ou o Thiago Maia, quando conseguia chegar para formar as 5 linhas defensivas. O Inter, por vezes, pisou com 8 jogadores dentro da sua própria área. E, ofensivamente, o gol do Internacional, feito pelo Thiago Maia, que nós vamos ver aí depois, o Internacional tem 6 jogadores dentro da área do Ipiranga, fazendo com que a linha do Ipiranga, olha que eu estou do lado do treinador aqui, dispensa os comentários. Defende em bloco, ataca em bloco. Ataca em bloco. O Internacional, no gol do Thiago Maia, pisou com 6 jogadores dentro da área do Ipiranga, fazendo com que a linha defensiva do Ipiranga caminhasse para trás. E essa bola que vem da direita, ao invés de ser metida para dentro da área, ela foi metida para fora da área, pegando exatamente naquele espaço vazio que não tinha ninguém chegando, o Thiago Maia, que deu tempo suficiente de dominar e bater para o gol. Então o Inter está muito bem dentro de campo, e parafraseando o que o Santaninha, meu amigo Santaninha, fala que o Luiz Castro ele fala bem e treina mal, o nosso uruguaio ali, o Pesolano, está treinando bem. Ataca em bloco, defende bloco. É o futebol total, é o morango mecânico. Morango mecânico. Aí, ó, o gol do Thiago Maia é exatamente aquele lance que eu repito e digo que precisa ter na dupla Grenal. Assim como foi o chute do Dodi, né, contra o Juventude, o gol do Thiago Maia está aí, ó. É o volante na frente da grande área, pronto para chutar. Assim se consagraram Dinho, Bonamigo, o volante colorado, o alemão lá, que foi teu jogador, Ernesto. Jogadores que no rebote, tá, estavam sempre de frente para a área. Ou quando no lance que tu acabou de citar aí, que o cara, em vez de cruzar por cima, ele dá para trás para pegar a zona vazia e o cara fica de frente para o gol. Tá? Isso é uma coisa que raramente tem acontecido na dupla. Raramente. E isso é treinamento. Claro que é. Mas é claro que acontece fortuitamente. Isso é treinamento. O Inter está muito bem. Existe trabalho no Beira-Rio, minha torcida colorada, tá? Não se assustem. Ademir Kiffer, é o que eu queria me lembrei do Ademir. Não se assustem, claro, se preocupem. A gente está preocupado. Lá no Beira-Rio existe preocupação nessa zona maldita da Libertadores, da zona do rebaixamento. Mas em seguida, em 3 rodadas, o Internacional está na frente do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro, que tem trabalho no Beira-Rio e tem trabalho produtivo. Tá? O Ipiranga, infelizmente, vai vir a Porto Alegre, com todo respeito ao time de Erechim, não estou desmenosprezando, mas dificilmente vai fazer. O Ipiranga me lembrou o Grêmio no Grenal. Não sabia quem marcava e não sabia o que produzia. Aliás, Grenal, se for Grenal na final, né? Até acho que vai ser, mas o Grêmio vai parir uma bigorna lá com esse gol que tomou. E se for Grenal na final, o Inter vence os 2 Grenais, vence na Arena e vence no Beira-Rio. Ernesto Guedes, como é que tu viu o Internacional, essa grande vitória aí histórica, quebrando o tabu de 33 anos? Eu vejo o Internacional organizado, né? Qualquer time que ele bote é organizado dentro de campo, coisa que eu não vejo no Grêmio. Por exemplo, quem fala no futebol, eu vou entrar na parte de quem fala com a torcida. No Grêmio, por exemplo. O que o Luiz Felipe está fazendo lá no Grêmio? Quem é o cara que teria que estar falando como diretor de futebol do Grêmio? Ou o Pelaipe de diretor executivo de futebol do Grêmio falando? Porque um vice-presidente estatutário, que é através da eleição e que a torcida está identificando agora, né? Para dar credibilidade para aquilo que o treinador está fazendo e falando. Sim. São diferentes. Então, eu acho que se tu tens um nome, por aqui que tu assina contrato e fica dentro de um clube, no caso do Luiz Felipe, por exemplo. É um cara que foi campeão do mundo,
Tá? Tem uma história dentro do futebol e que o presidente do Grêmio diz que se ele ficasse, o Felipe ficaria. Mas o que faz o Felipe dentro do Grêmio? Nesse momento está viajando para a promoção da Copa do Mundo. Para passear. O Colorado, meu colega Colorado, disse que o Inter está bem. Não é no gauchão que se vê se Grêmio e o Inter estão bem. Não é no gauchão. O gauchão ilude. Para quem ganha o gauchão, ele é ilusório, né? Agora, para quem está mal como o Grêmio, aí se vê a realidade, né? Agora, para quem está bem, é ilusório. É o Brasileirão, é a Copa do Brasil, é não sei mais que outro campeonato, onde tu vai ver se o teu time está bem ou se não está. Então é ilusão, por exemplo, o Grêmio está fora da zona do rebaixamento, tá? 2 pontos na frente do Internacional, tem 3 na tabela, o Internacional tem 1, está mal no gauchão. O Inter está bem no gauchão e mal no brasileiro. Tu acha que essa ilusão aí pode se inverter nos próximos jogos? Não. Se não arrumarem a casa? Olha, essa relação Grêmio-Inter na tabela, cara, sinceramente, né? Vamos falar sério aqui. Eu entendo a flauta, né? Eu terminei em cima de ti e tal. Cara, mas assim, ó, não deve ser essa a preocupação de Grêmio e Inter. Não deveria ser essa a preocupação de Grêmio e Inter, né? Eu quero que o Grêmio se dê bem na Copa do Brasil, faça os 45 pontos no Brasileirão, porque Brasileirão de pontos corridos só ganha SAF ou Flamengo ou Palmeiras. Ganha a Copa do Brasil e Sul-Americana. Vamos ouvir o técnico Paulo Pesolano, por favor. Jogo. E claro, a análise da vitória por 3-0 também. Boa noite para todos. No, lo habíamos falado al principio, para seguir pegando minutaje en los jugadores que no tienen minutaje, ¿sí? Necesitan estar todos prontos. Así que, en principio, era eso. Después, sí, el último juego levó un desgaste grande también. ¿Sí? Veníamos a un campo que también es pesado, humedad, un campo de grama pesada. Entonces, hacía todo. Lo correcto era que sigan pegando minutaje los jugadores que no estaban jugando. Y después el juego fue bueno. Sabemos que son juegos muy difíciles de jugar. ¿Sí? Así que, muy contento por el resultado. Boa noite, Paulo Pesolano, Gia Soares, Rádio Guaíba. A gente sabe longa que é o campeonato. También para pegar ritmo antes do brasileiro, tudo, pues vamos a estar pensando na semana e vamos a tomar a melhor decisão. Pesolano, boa noite. Leonardo Borf, Rádio Bandeirantes. Hoje foi um jogo que o Internacional não sofreu gols. O Bernabé jogou pela lateral esquerda, também acompanhou bastante no ataque e o Inter anunciou o Matheus Bahia. Eu gostaria de saber se já tem alguma ideia ou alguma conversa de talvez o Bernabé apoiar um pouco mais no ataque, talvez mudar de posição para a utilização do Matheus Bahia, ou são 2 jogadores que brigam por posição, mas aí na lateral esquerda? Não pensei nisso, são 2 jogadores que brigam por a mesma posição, mas sabemos que podem jogar em diferentes lugares do campo, Bernabé, ¿sí? Mas hoje são jogadores que estão prontos para a mesma posição que necessitamos, van a venir muitos jogos seguidos, assim que é bom que vino o Matheus, estamos também muito contentes porque é um jogador muito bom. Boa noite, Pesolano. Gabriel Camargo, Rádio Ritmo. E todos têm que estar pegando minutagem, não podem jogar todos. Senão podia ficar outro jogador e estaríamos falando de outro jogador. Assim que ele está bem, está treinando bem, está com outro ritmo, tem que seguir pegando ritmo, mas já está com outro ritmo, ele está evoluindo muito bem. Está aí o técnico Paulo Pesolano explicando a vitória, né, e a boa campanha e organizacional, digamos assim, que o time do Inter vem fazendo, porque senão, Emerson, já te chamaram Rafael Emerson, tá? Eu acho que para arrumar uma casa começa exatamente por ele estar começando. Arrumando taticamente o time, respeitando as características, que finalmente contrataram um treinador que respeita as características do grupo do Internacional, pelo menos dos que estão ali há 5 anos, né, que é o tempo dessa gestão, né, e contrataram um treinador que respeita isso. E está tendo aí um bom resultado nesse início de temporada, apesar que dentro do Brasileirão ainda não... Mas o Brasileirão é como eu falei, a gente pegou o campeão da América e o vice-campeão da América. E como é que foram as derrotas? Vamos analisar como foram. Sim. O Internacional jogou bem as 2 partidas. Isso é verdade. Jogou bem. Perdeu lá, acho que perdeu para 2 equipes que... Fora da curva foi contra o Furacão. Foi o Furacão, exatamente. Então, calma, vamos dar tempo ao tempo. O Internacional vai se recuperar da tabela do Campeonato Brasileiro. Claro que a gente não pode ser muito passivo aqui, e esperar... E falando em recuperação, que hoje, já que é o dia do repórter,
O apresentador oficial aqui, ao qual eu tenho a honra de substituí-lo, Cadu Oliveira, está na praia, fazendo uma reportagem especial. Vamos ver. Abel, palavrinha pra você. É muita coisa pra mim, porque os grandes ídolos desse clube, poxa, Renato, vai lá pra trás, pra Manga, Valdomiro, Claudio Almiro, Falcão, Figueiredo, Fernandão. Eu fico feliz de ter um pouquinho disso aí, muito feliz. Outro dia, eu estava fazendo um podcast, uma pessoa me fez a pergunta o que eu tinha achado, o que eu tinha pensado, o que eu senti quando eu não fiquei no Inter em 21. Fala para mim alguma coisa de quando você saiu. Nunca saí? A resposta foi muito rápida, eu nunca saí. Tá aí a estátua, né? A reportagem especial aí que o Cadu Oliveira, que está na praia, acompanhou essa inauguração da estátua, feita por um grupo de conselheiros, né? Você não fala a memória? Foi. Não, mas eu queria dar um recado com todo respeito a todos os artesãos, né? Os que fizeram, o que fez a estátua do Abel Braga, o que fez a estátua do Grêmio, Portaluppi, o que fez a estátua do Fernandão. Por favor, parem. Eu tenho certeza que vocês fazem isso com a melhor da boa vontade, mas que troço horroroso que essa estátua, com todo respeito, eu tenho certeza que se fizer uma enquete com a torcida colorada, vai dar unanimidade. Que estátua horrorosa do Fernandão, que estátua horrorosa essa do Abel Braga, a do Grêmio também. Por favor, parem, pelo amor de Deus. Eles querem homenagear e acabam ofendendo o homenageado. E o homenageado que foi feito pelo pai, né? Continua sendo a melhor, não está em nenhum dos dois estádios. É do Pedro Rocha que não tem badalação nenhuma. Com todo respeito, obrigado, em nome da torcida do Inter, pela dedicação e a vontade. Mas tenho mais esmero. Está muito feia essa estátua. Agora, por que não fizeram a estátua quando foi campeão do mundo? Por que precisou ele não rebaixar o Inter para fazer estátua? Fica chato, né? O cara ganhou uma estátua porque o time não foi rebaixado. Mas que é isso? Não, e com a taça de vinho, e as pessoas, que isso? Que isso? Cada um oferece o que tem. Né? Eu estou brincando aqui porque eu me vanglorio da Batalha dos Aflitos. Um dos nossos maiores títulos é a Batalha do Bato no peito com orgulho. Mazembe e Batalha dos Aflitos são nossas conquistas gremistas. E falando em batalha, depois eu te dou a palavra do retorno. E falando em batalha, lembre da ferragem Lampião. Né? Não ande em vão, vá direto a Lampião. Banrisul, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul, mais moderno, intuitivo e fácil de usar. E com tudo num só lugar, que é na palma da tua mão. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Resolva tudo com a Vargas Assessoria. Nós vamos para outras mensagens dos nossos patrocinadores e apoiadores e o Dois Toques volta já para o bloco final. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O banco arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada,
construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Voltamos com o nosso 2 toques aqui na Pô Streaming TV, Masper TV e também Te Liga e Te Conecta nas nossas redes sociais, youtube.com/2 toques Cadu Oliveira, facebook.com/programa 2 toques e também lá no meu Instagram, @RafãoCopete. O nosso 2 toques para lavagem 5 estrelas. Deixe seu carro limpo e brilhando é na lavagem 5 estrelas. Martelinho de Ouro, você vacilou com o seu carro? Você pode consertar aquele amassado na sua lataria lá no Martelinho de Ouro. Expo Churrasco, dia 25 de abril, mais uma edição da Expo Churrasco lá no Jockey Clube de Porto Alegre. Uma realização de Eduardo Assis e toda a sua equipe. Clique Impressos. Quer personalizar sua casa, seu negócio? Você tem a Clique Impresso em diversos endereços aí na tela em Porto Alegre. Gente, agora no nosso último bloco, as considerações aí para o futuro, o presente do futuro. Vamos botar a tabela no ar. Essa semana nós não teremos jogos. O Grêmio parece que está de folga até quarta-feira, né? É isso? Quarta-feira. Jogou muito. Está aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá? O nosso grande desafio, tirando aí a questão para o Grêmio, que, no meu entendimento, tem que cuidar do Brasileirão e Sul-Americana, e o Internacional, né, do Campeonato Gaúcho e do Brasileirão. Né? Tem a Copa do Brasil ao longo do ano também, mas, honestamente, pode ser importante para o Inter. O Grêmio já tem 5 canecos. Não precisa. Tem que se preocupar com a Sul-Americana, que ainda não a ganhou, e o rival já, e com o Brasileiro para somar os 45 pontos e se livrar. Ele tem que se preocupar em fazer um time primeiro. Também. O que os saber o que ele vai competir. Tá? Esse negócio da folga, tá? Isso não existe. Tá? Porque tu está dentro de um... Eu trabalhei a minha vida inteira, nunca dei folga. Eu trabalhei em clubes do Norte, Nordeste, todos eles de Recife, e épocas de carnaval. Eu treinava 8 horas. Eu me lembro disso. E disputava 4, 3 disputas. Sempre no domingo de carnaval, no último dia de carnaval, tinha, antes da quarta-feira de cinzas, tinha um jogo da dupla Grenal, não tinha? Tu joga o jogo e tu jogou. Aí tu dá folga até quarta-feira para os caras. Quando tu deveria primeiro fazer uma reunião com eles e saber por que aconteceu aqui no segundo tempo. Que não foi uma ressaca. Sim. Que o significado daquele time dentro de campo do segundo tempo é uma ressaca. Tá? Do motivo qual? Tá? Eu treinei todos os clubes em tudo que é lugar do mundo, e clube de futebol de time grande, e sempre o treinador, é empregado do clube.
Você estava falando do Fábio Koffer? O Fábio Koffer, eu tinha um diálogo com ele pessoal, sempre. Quando o Luiz Felipe ele trouxe o Luiz Felipe para cá, ele estava mal aqui, quem passou 15 dias com o Luiz Felipe lá dentro do Grêmio fui eu. Ernesto, eu sou a favor da folga, porque time ruim, quando treina, só aprimora a ruindade. Não. O que eu acho que tem que ter de parte da comissão técnica do Grêmio, do seu Luiz Felipe, do seu... todos aqueles que são contratados, os executivos, de perguntar para o treinador, sentar com ele, o direito de escalar é dele. Agora, por que ele vai escalar e quais são os motivos que ele vai escalar? Para finalizar, rapidinho, já está acabando, o Inter não tem time para ser campeão brasileiro, mas tem trabalho para ser campeão gaúcho e da Copa do Brasil. Tá certo. E aí, com os recados finais aqui dos nossos convidados, o Dois Toques de hoje vai chegando ao fim e, é claro, saindo daqui, vamos para o Barranco Barranquinho, churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, descendo e subindo para Otávio Alves. Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson Furstenau está lá para te ajudar na compra do seu Kia. Do ladinho, para quem gosta de duas rodas, tem a Suzuki Sun Motors, você também encontra lá as motos, grandes motos de todo tipo, da Suzuki Sun Motors. Zafari, falou em preço e qualidade, não tem outra marca, outro supermercado. O lema já diz tudo. Economizar é comprar bem. E com isso você só tem no grupo Zafari. O Dois Toques vai chegando ao fim e voltamos na próxima terça-feira. Muito obrigado pela audiência e confiança. Até a próxima. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.